Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro Layla, da Colleen Hoover. Esse é o quinto livro que eu leio da Colleen Hoover e esse definitivamente se tornou o meu favorito da autora. Esse é o Layla. Eu tô chamando de Layla, gente, porque desde quando eu bati os olhos nessa capa, na minha mente veio Layla, acho que muito por conta da música do Eric Clapton, né? Eu acho que quem conhece sabe, né? Conhece a música Layla. Então na minha cabeça é Layla, gente, mas vocês chamem aí de Layla, de como vocês quiserem, tá? E eu acho que Layla se tornou meu livro favorito da autora muito por conta do aspecto sobrenatural. Esse é um suspense sobrenatural. A gente tem elementos ali misteriosos, sobrenaturais, permeando toda a história. E eu acho que isso me chamou muito a atenção porque eu gosto muito de suspense com um toque ali de sobrenatural mesmo. Acho que quem acompanha aqui o canal sabe que é, eu acho que meu tipo de livro favorito. E esse livro traz esses elementos de uma forma muito bem conectada ali dentro da história. Então acho que fez todo o sentido. Acho que por isso que eu gostei tanto. Mas eu vou comentar mais sobre isso, sobre o que eu achei, enfim, lá mais pro final do vídeo, né, nas minhas impressões. Mas eu vou começar comentando com vocês sobre do que se trata essa história. Esse livro começa com uma cena já bastante chocante, né? A gente começa aqui acompanhando o protagonista, que é o Leeds, e ele tá numa casa ali, a namorada dele está amarrada no segundo andar, amarrada à cama, e ele tá aguardando um homem pra chegar ali e entrevistar ele. Então a gente fica já assim meio, o que está acontecendo, né? A gente percebe que a namorada tá amarrada contra a vontade dela, ela fica ali nervosa, querendo que ele a solte, então a gente já tem uma impressão muito negativa desse personagem logo, né, no começo do livro, nas primeiras páginas. Então é uma história que instiga muito o leitor, porque é esse personagem, o Leeds, que vai contar tudo pra gente. O livro vai ser narrado por ele de maneira intercalada entre presente e passado. Então o momento presente é essa entrevista e o passado é tudo que aconteceu ali nos meses anteriores, né, que levou a esse ponto da namorada estar ali amarrada. Ou seja, essa é uma estratégia narrativa muito bem sucedida para prender a atenção do leitor, né, porque você quer saber o que a menina tá fazendo amarrada ali, né, e a gente só vai saber isso no final, mais pro final do livro mesmo, né? Conforme a história vai andando e o Leeds vai contando pra gente, né? Todo esse desenrolar. E ele vai contar isso para um cara que também a gente não sabe exatamente quem é, o que tá fazendo ali, por que tá tendo essa entrevista com ele. Ou seja, a história toda é instigante, né? A Colleen é realmente mestre em prender o leitor, né? Esse é um livro que, assim, flui muito rápido. Se você quer uma leitura rápida, que te instiga, com certeza é esse livro. Eu li em coisa de uns 2 dias, 3 dias, eu acho, assim, foi realmente muito empolgante pra mim, me fez, assim, ter vontade de devorar o livro. E depois desse momento, então, da entrevista, a gente vê todo o passado desse casal, como eles se conheceram, como o relacionamento deles se desenvolveu, em que pé estava quando tudo isso aconteceu, né, como que estava o relacionamento deles, e é tudo muito fofo. Então, depois dessa má impressão que a gente tem do Leeds, voltando no passado e vendo tudo isso, a gente acha esse casal muito fofo, a gente começa a shippar eles são muito fofos, são feitos um pro outro, sabe? Nesse momento que eles se conhecem, parece tudo mágico, assim, sabe? Feitos um para o outro, assim, um encontro de almas, uma coisa linda. Então a gente já começa a pensar, né, como que as coisas ficaram daquela maneira, né? Como que chegaram a esse ponto da menina estar amarrada lá. Então a gente vê esse primeiro momento e conforme a história vai andando, a gente percebe que aconteceu um incidente muito grave, que deixou marcas nesse casal. Os dois estão traumatizados por algo que aconteceu, que eu não vou contar pra vocês. E essa é uma história que realmente eu sinto que eu não devo contar muito, porque eu também entrei na história sem saber absolutamente nada, não li nem aqui atrás, gente, eu não li sinopse, nada, não vi opinião de ninguém na internet. E eu acho que é legal você entrar em livros como esse sem saber nada, porque a grande chave da história são as surpresas. Então, acontece esse incidente, né, eles ficam muito traumatizados, o relacionamento deles fica abalado, e a Layla parece que está mais abalada ainda do que o Leeds, né? Ela desenvolveu alguns distúrbios, alguns outros problemas, né, ela tá muito traumatizada, e pra tentar recuperar, resgatar o relacionamento deles, o Leeds tem a ideia de levar a Layla pra passar uma temporada, assim, um período, na casa onde eles se conheceram, né, que é uma pousada onde eles se conheceram, a irmã dela tava se casando naquele local, então tem piscina, etc. E agora essa casa, né, esse casarão está à venda. E aí eles vão passar esse período lá, tentando se reconectar, mas coisas muito estranhas vão acontecer nessa casa, e são coisas que logo fazem você pensar que, meu Deus, é uma casa assombrada,
assombrado, alguma coisa assim, porque são os elementos sobrenaturais, né, que eu comentei no começo do vídeo. Então, portas começam a bater, coisas começam a mudar de lugar, e o Leeds é que percebe tudo isso, porque a Layla não tá com a percepção muito aguçada. Então é o Leeds que vai percebendo essas coisas esquisitas, né? As coisas começam a evoluir de uma maneira que o Leeds até compra sistema de segurança, assim, com câmeras, pra tentar ver o que tá acontecendo ali, porque ele não sabe por que essas coisas estão acontecendo, né? Se alguém tá mexendo na casa, tá invadindo a casa. E aí, gente, é que a história fica super instigante mesmo, porque as coisas que começam a acontecer a partir daí, meu Deus do céu, esse livro é realmente de surtar, sabe? E eu acho que é só isso que eu posso falar pra vocês nesse primeiro momento, tá? É uma história muito instigante, tem alguns temas mais sensíveis, como transtornos, distúrbios alimentares, tem alguns temas, assim, que envolvem mais o público jovem, porque esses personagens também são muito jovens, né? O Leeds, por ser um músico, eles se conheceram até porque ele estava na banda, né? Tocando ali no casamento da irmã dela. Então, ele, por ser jovem, músico, ele acaba se tornando um pouco mais famoso na internet, e isso acarreta várias coisas, né, na história, faz todo sentido ali junto com o que tá acontecendo com eles. Então, lendo, vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Então, essa história traz outros temas também que são muito interessantes e que transformam a história em algo muito mais complexo do que apenas o suspense que tá acontecendo ali. Mas agora vamos então para as minhas impressões, minha opinião sobre essa leitura. Como vocês já devem ter percebido aí desde o comecinho do vídeo, eu amei o livro. Eu acho que foi uma leitura muito boa pra mim. Me tirou até de uma leve ressaquinha literária, eu acho, porque eu tava meio desanimada com as leituras, mas quando eu peguei esse livro, eu devorei e eu não esperava, eu juro pra vocês, eu não esperava gostar tanto. Eu não sabia que tinha essa questão sobrenatural ali. Eu achava que seria mais parecido com Verity, por exemplo. E Verity, eu gostei, eu acho que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, né? Vou deixar aí nos cards. Eu gostei de Verity, mas eu gostei muito mais desse. Mas eles são livros muito diferentes e a autora está se aventurando por novos gêneros, né? Escrevendo suspense. A maioria das pessoas gosta da autora por conta dos livros de romance, romance jovem. E apesar dos livros dela, desses de suspense, terem romance também ali na história, não é o ponto principal, né? O ponto principal é o mistério ali mesmo. E pra quem gosta de suspense e já gosta de sobrenatural, é um prato cheio. Mas se você não gosta muito de sobrenatural ou de suspense, talvez não seja o livro pra você. Mas ainda assim, ela tá indo muito bem nesse gênero, né? Verity é outro livro que foi, assim, um sucesso, muita gente gostou. As pessoas geralmente têm um caso de amor e ódio, né, com a Colleen Hoover. Eu, por exemplo, não sou super fã, mas eu amei esse aqui. E Verity eu já gostei, mas não amei. Tem um vídeo no canal, vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem ver lá as minhas impressões, né? Mas esse aqui realmente me conquistou justamente por conta do sobrenatural. Então, se você já gosta de sobrenatural, já fica aqui a minha dica. Se você não gosta muito, mas tem vontade de conhecer, tem curiosidade, talvez esse seja um bom livro pra você começar ou experimentar o gênero. E é só isso que eu posso comentar com vocês, gente. Eu queria muito contar spoilers, discutir outras coisas. Tem coisas que estão na ponta da minha língua, assim, que eu queria muito conversar, porque esse livro realmente me deixou, assim, com a cabeça meio surtada, né? Mas eu não posso falar nesse vídeo, porque eu sei que muita gente não leu, tem vontade de ler, como eu falei, vai ser mais legal vocês lerem, né, entrarem nessa leitura sem saber muito. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal, um beijo enorme, e até lá. Tchau, tchau! I'm working and I'm